Imagina, assim, uma comunidade inteira em escombros, sabe? Um desastre ambiental acabou de devastar a região. A poeira mal baixou e a realidade já bate na porta. Exatamente. A infraestrutura hospitalar ruiu, as estradas estão totalmente bloqueadas. Mas a necessidade de apoio psicológico, especialmente assim para as crianças que acabaram de perder suas casas ou até entes queridos, essa necessidade acaba de explodir. E explode de um jeito que a gente não tem como dimensionar facilmente, né? Nossa, sim. E aí vem a pergunta central. Como é possível resolver essa equação logística quando, tipo, não há terapeutas suficientes nem mesmo em tempos de paz? É um desafio quase intransponível se a gente pensar no modelo tradicional. Com certeza. E é esse abismo, sabe, entre a necessidade urgente e a escassez de recursos que nós vamos explorar hoje. Então, dou as boas-vindas a quem nos ouve a mais uma investigação detalhada aqui no nosso canal. Muito bem-vindos, temos muito o que discutir hoje. Temos sim. E assim, em nome da transparência, eu já lembro desde já que o conteúdo de hoje é uma síntese automatizada, tá? Assim, é importante sempre avisar isso. Trata-se de um roteiro que foi criado com o apoio de inteligência artificial. Ele foi desenhado especificamente para extrair os pontos mais importantes de materiais acadêmicos, que são bem densos, né? E transformar tudo isso numa conversa bem clara. E acessível, principalmente. Isso, então convidamos quem nos ouve a seguir o canal, curtir este conteúdo e também compartilhar a nossa análise com outras pessoas. É uma forma de difundir conhecimento científico embasado para todo mundo. Com certeza, é fundamental que esse tipo de informação circule. E olha, o material que ancora a nossa discussão de hoje, ele oferece uma solução, assim, bem contraintuitiva para esse cenário de destruição que você descreveu. Contraintuitiva até demais, eu diria. Pois é. Nós vamos analisar o artigo científico que é intitulado, fazendo uma tradução livre aqui, Construindo a Resiliência Comunitária, Desenvolvimento e Validação de uma Estrutura Baseada na Escola para o Apoio à Saúde Mental Infantil Pós-Desastre. Um título longo, né, mas que diz exatamente ao que veio. Sim, ele não esconde o foco. E, bom, trata-se de uma pesquisa super rigorosa conduzida por pesquisadores japoneses. Os autores são o Naru Fukuchi, a Naoko Harada, o Wataru Shoji, a Shizu Kono e o Eiji Suzuki. Um time de peso, né? Eles são de onde exatamente? Eles são pesquisadores vinculados à Universidade Médica e Farmacêutica de Tohoku, além de outras instituições lá do Japão. E esse documento foi publicado no periódico acadêmico Jornal Internacional de Redução de Risco de Desastres. Ah, sim, daquela editora famosa, é o Elsevier, certo? Exatamente, da editora Elsevier. E a publicação é bem recente, do ano de 2026. Fantástico. E sabe, o ponto de partida dessa pesquisa é justamente quantificar o tamanho desse problema? Porque quando a gente olha os dados levantados no documento fornecidos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, olha, os números são alarmantes. São mesmo. É daquelas estatísticas que fazem a gente parar e refletir. Sim, a agência calcula que, 175 milhões de crianças são afetadas anualmente por desastres ambientais ligados ao clima. 175 milhões. É um número, assim, difícil até de visualizar. É gigantesco. É praticamente a população de um país inteiro, sabe, sofrendo rupturas severas de rotina, perdas materiais e traumas emocionais complexos todos os anos. E a matemática básica dessa situação simplesmente não fecha. Nem um pouco. Mostra que o modelo tradicional de terapia individual, aquele focado no psicólogo clínico, atendendo um paciente por vez lá no consultório, é matematicamente incapaz de absorver essa demanda toda. Exato. Não tem como. Ok, vamos desvendar isso. Porque a situação se torna ainda mais insustentável quando a gente olha para certos contextos. Ah, sem dúvida. Principalmente quando observamos o contexto de países de baixa e média renda. Nesses locais, a infraestrutura de saúde mental, ela já opera com um déficit severo antes de qualquer evento climático extremo. O sistema já trabalha no vermelho, né? No vermelho total. Então, quando um desastre ambiental atinge a região, o colapso é imediato. E é por isso que a literatura acadêmica, impulsionada fortemente por diretrizes do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, ela vem defendendo uma mudança profunda de paradigma. Que é a tal da resiliência comunitária, certo? Isso.
o conceito de resiliência comunitária. E a ideia, veja bem, não se baseia em importar dezenas de profissionais estrangeiros ou de fora do estado, nem em construir clínicas temporárias que, serão desmontadas 6 meses depois. O que faz muito sentido, porque essas soluções temporárias não deixam um legado, né? Vão embora e levam a estrutura junto. Exatamente. A estratégia real é olhar para o tecido social que já existe ali e perguntar qual instituição já possui o mandato social de cuidar de grupos de crianças diariamente. E a resposta, que parece tão óbvia quando a gente pensa, mas que é super subutilizada clinicamente, é a escola. Mais especificamente, a figura dos professores. É incrível pensar nisso. Eu gosto de visualizar o papel do professor não como um socorrista de primeiros socorros tradicional que é despachado de longe para uma emergência. Como assim? Tipo, pensa num paramédico. Ele chega de ambulância, encontra um paciente que ele nunca viu na vida e precisa, adivinhar o histórico clínico daquela pessoa no meio de um caos absoluto. Ele chega às cegas, praticamente. Sim, o professor não. Ele se assemelha muito mais a um anticorpo que já está circulando no organismo daquela comunidade. Ele já conhece o terreno, sabe? Nossa, essa analogia do anticorpo é muito boa. Ele já está lá dentro. Já está lá, ele sabe qual criança sempre foi introvertida, qual criança que era falante e de repente se fechou completamente depois do desastre ambiental. Ele tem um referencial de como a criança era na normalidade. Exato. Esse educador já possui o ativo mais caro e demorado da psicologia clínica, que é o vínculo de confiança. E essa familiaridade, ela muda absolutamente toda a dinâmica da intervenção, né? Porque um profissional de saúde mental que chega de fora, ele pode levar semanas ou até meses apenas para estabelecer um nível básico de segurança psicológica com uma criança que está severamente traumatizada. É muito tempo perdido na fase mais crítica. Muito tempo. E o professor, por outro lado, ele já construiu esse rapport, essa conexão ao longo de todo o ano letivo. A criança não precisa explicar quem ela é, né? O ambiente escolar já é o mundo dela. Isso mesmo. O espaço já é conhecido, no entanto, transferir essa responsabilidade levanta uma dúvida muito razoável no meio acadêmico. Eu imagino qual seja, eles são pedagogos, né? Exato. Pedagogos são formados para ensinar, não para tratar o estresse pós-traumático de uma comunidade inteira. Faz todo sentido questionar isso. Então, a grande questão que o artigo dos pesquisadores japoneses se propõe a responder é se essa intuição logística toda realmente se traduz em uma melhora clínica que possa ser mensurável. Porque na teoria é lindo, mas isso nos obriga a olhar para as evidências concretas, né? Colocar o professor como linha de frente do apoio psicológico funciona mesmo na prática? Ou é só, uma medida de desespero governamental para maquiar a falta de médicos e psicólogos na região? É uma preocupação super válida e, para responder isso, a revisão sistemática feita pelos autores foi a fundo. Eles analisaram 7 estudos internacionais que são bastante amplos. 7 estudos? E qual foi o tamanho dessa amostra? Eles acompanharam o desdobramento dessas intervenções focadas na escola, envolvendo mais de 7.000 crianças e adolescentes, numa faixa etária ali de 8 a 17 anos de idade. Nossa, 7.000 crianças. É um dado muito robusto. Sim, muito robusto. E esses dados foram coletados em diversas regiões, na Ásia e na América do Norte, logo no rescaldo de eventos bem variados, sabe? Terremotos, furacões e tornados. Ou seja, cobriram vários tipos de desastres ambientais. Vários tipos. E o que é fascinante aqui é que os resultados revelam uma dinâmica super surpreendente sobre a natureza da recuperação infantil. E o que eles descobriram de tão surpreendente? Olha, as intervenções conduzidas por educadores apresentaram uma eficácia extraordinária em melhorar o que a psicologia chama de funcionamento adaptativo. E isso, incrivelmente, superou em relevância até mesmo a simples eliminação imediata dos sintomas clínicos de trauma. Peraí, a gente precisa desempacotar esse conceito de funcionar adaptativo. Isso significa essencialmente, o quão bem a criança consegue operar no seu dia a dia prático? Basicamente, sim. Conseguir sentar na carteira da escola, prestar atenção na aula de matemática, brincar com os amigos no recreio e conseguir dormir à noite sem ter crises de choro? Em linhas gerais, é exatamente isso.
É a capacidade da criança de interagir com o ambiente e de manter as relações sociais construtivas, mesmo apesar da diversidade gigante que ela acabou de passar. Entendi. E como eles mediram isso a longo prazo? O artigo destaca um estudo específico muito interessante conduzido por uma equipe que foi liderada pelo pesquisador Womer. Eles avaliaram crianças ao longo de 3 anos completos após um terremoto severo. 3 anos é muito tempo, em termos de pesquisa clínica de acompanhamento. É um período de ouro para entender o trauma, e o estudo documentou que os benefícios no desempenho acadêmico e também na integração social dessas crianças se mantiveram sólidos durante todos esses 3 anos. Uau! Mas e a questão dos sintomas em si? Aquela ansiedade aguda, os pesadelos? É aí que entra o ponto de virada. Curiosamente, a redução rápida de sintomas internalizados, tipo episódios isolados de ansiedade ou choro, teve um efeito muito mais efêmero quando tratada isoladamente. Sério? Sim, intervenções clínicas curtas, aquelas muitas vezes focadas apenas em tratar o sintoma isolado lá no consultório, elas encontram uma dificuldade extrema em manter o bem-estar da criança a longo prazo, especialmente se o ambiente diário dela não for reestruturado. Eu entendo perfeitamente a lógica, mas, sendo bem advogada do diabo aqui, eu preciso trazer o contraponto clássico a essa abordagem. Pode trazer, é importante debatermos isso. Porque, assim, focar no funcionamento acadêmico e na rotina da escola, em vez de ir lá e tratar diretamente a ferida emocional do trauma, isso não soa um pouco como colocar um curativo superficial sobre uma fratura exposta? É uma comparação forte. Sim, porque, quero dizer, não existe o risco de estarmos apenas mascarando a dor profunda dessa criança, tipo, forçando ela a voltar a ser, entre aspas, produtiva no sistema escolar, enquanto aquele trauma terrível permanece enraizado lá dentro dela. Olha, essa é uma preocupação muito legítima e, de fato, ela é frequentemente debatida na comunidade científica. Mas a mecânica de como a mente infantil processa o luto e processa o medo, ela explica por que isso não se trata de um mero curativo. Como assim? Pensa no seguinte, o trauma causado por um desastre ambiental é, na sua essência mais profunda, a perda abrupta da previsibilidade da segurança do mundo. De um dia para o outro, o chão sumiu. Literalmente, às vezes. O mundo deixa de ser um lugar seguro, né? Exato. Então, quando o professor foca no funcionamento adaptativo, ele está, na verdade, reconstruindo diariamente essa previsibilidade que foi perdida. Ah, entendi. Ele devolve o chão para a criança. Isso. O simples ato de ter ali todo dia um adulto de confiança que impõe uma rotina estruturada, que valida as emoções da criança durante um desenho ou uma redação e que incentiva a interação com os colegas de classe, tudo isso sinaliza para o cérebro daquela criança que o perigo agudo já passou. Faz todo sentido. Então a rotina é a própria mensagem de segurança. Perfeito. A resiliência, ela não é algo que se ensina escrevendo em um quadro negro, sabe? Ela precisa ser vivenciada. A continuidade desse processo, dia após dia, ao longo de vários meses, acaba curando a raiz do problema de uma forma genuinamente comunitária. Nossa, é uma reabilitação do senso de segurança que uma sessão isolada de terapia por semana, por melhor que seja o profissional, simplesmente não consegue replicar sozinha, né? De jeito nenhum. O terapeuta fica 1 hora com a criança. O professor passa o dia inteiro, todos os dias. O ambiente escolar inteiro se transforma na própria terapia. Mas, olha, pensando pelo lado prático agora, isso cria um paradoxo administrativo bem complexo. Sim, a logística disso não é simples. Porque estamos transferindo uma carga emocional e técnica que é gigantesca para profissionais que, sejamos honestos, já são super sobrecarregados na rotina normal deles. Isso é inegável. A vida do professor já é intensa. Então, como é possível preparar milhares de professores do ensino fundamental para absorver esse impacto psicológico violento de uma comunidade em ruínas, sabe, sem tirá-los da sala de aula para, tipo, uma formação de anos em psicologia clínica? É aí que os dados do artigo trazem um alívio enorme, porque o estudo encontrou uma métrica que é bastante pragmática em relação a essa preparação, avaliando os programas que tiveram sucesso entre aquelas 7.000 crianças que mencionamos. Sim, o que eles descobriram sobre o treinamento? A carga horária média de treinamento inicial, para que os professores consigam atuar com eficácia, gira em torno de apenas 16 horas. Peraí,
Apenas 16 horas. 16 horas de formação focada. Gente, é o equivalente a um fim de semana intensivo ou tipo 2 dias letivos de planejamento escolar. É uma carga horária altamente execuível para as secretarias de educação implementarem. Muito factível, né? Não exige que a escola pare por um semestre. Mas vem cá, o que exatamente se ensina em tão pouco tempo que consegue fazer uma diferença tão grande na vida das crianças? O foco desse treinamento é inteiramente instrumental. Como você disse antes, ninguém ali está tentando formar psiquiatras ou psicólogos em 2 dias. Seria até irresponsável tentar, né? Totalmente. Então, o que eles aprendem são os princípios básicos dos primeiros socorros psicológicos. Eles são treinados para identificar sinais bem silenciosos de sofrimento crônico na criança. Quais sinais, por exemplo? Coisas como uma alteração severa nos padrões de sono da criança ou uma mudança brusca na alimentação. Além disso, eles aprendem técnicas seguras para facilitar grupos de conversa ali mesmo em sala de aula. Para que as crianças possam falar sobre o que aconteceu num ambiente controlado. Isso. Contudo, e isso é um grande porém, os autores do estudo deixam um alerta absoluto sobre isso. Qual é o alerta? Apenas fornecer essas 16 horas de treinamento resulta em uma falha quase certa se o sistema educacional ignorar um segundo pilar que é inegociável: E qual seria esse pilar inegociável? a supervisão profissional contínua. Então os especialistas clínicos não são descartados do processo. De forma alguma. A psicologia clínica é vital. Eles só mudam de posição no tabuleiro de operações, entende? Eles saem da linha de frente individual e viram estrategistas. Exatamente. O modelo reconceitualiza completamente o uso do recurso humano especializado. O psicólogo deixa de ser aquele provedor direto que atende uma criança por hora numa salinha, ele se torna o supervisor estratégico que apoia e orienta 20, 30 professores simultaneamente. Nossa, o ganho de escala é absurdo. Se um professor atende 30 alunos e um psicólogo atende 30 professores, um único clínico alcança 900 crianças indiretamente. A matemática agora começa a fechar, percebe? E na prática funciona assim. Se o professor nota que a rotina escolar padrão não está ajudando um aluno específico, digamos que a criança continua apresentando comportamentos fortes de dissociação ou uma agressividade extrema. Aquilo que foge do controle normal da sala de aula. Isso. Nesses casos, o professor aciona esse supervisor clínico. Cria-se, então, um sistema de triagem primária incrível com uma retaguarda clínica sólida. É um desenho estrutural muito, muito inteligente. Mas, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante, essa arquitetura técnica quase sempre esbarra em uma barreira invisível. E é uma barreira que os manuais de saúde pública do Ocidente costumam ignorar frequentemente. Se está falando da barreira cultural. Brilhante o porquê de importar pacotes terapêuticos ocidentais fechados para outras regiões, geralmente terminar em pura frustração. Sim. A análise do caso que ocorreu no Nepal. Olha, esse é provavelmente um dos pontos mais reveladores do artigo sobre a necessidade de ter humildade científica na intervenção pós-desastre. Sim. Para quem nos ouve, os detalhes desse estudo são simplesmente fascinantes. Ele foi conduzido por pesquisadores encabeçados por um especialista chamado Ramaya, e isso aconteceu logo após aquele terrível terremoto nepalês de 2015. Um evento devastador. E o que a equipe ocidental tentou implementar lá? Então, a equipe internacional de apoio, cheia de boas intenções, tentou aplicar nas escolas nepalesas algumas técnicas de atenção plena, sabe? O famoso mindfulness, que estava super em alta no Ocidente. É uma técnica focada em internalização e respiração, né? Isso. A premissa ocidental dessa técnica é voltar a atenção para o momento presente, focando puramente no próprio indivíduo e na sua própria respiração. O problema, e aqui os dados são gritantes, é que mesmo traduzindo os manuais com precisão clínica para o idioma local,
38% das crianças simplesmente não conseguiam internalizar a técnica. 38% de falha numa técnica que, em teoria, é simples. Sim, a abordagem soava completamente alienígena para aquelas crianças nepalesas. E o choque metodológico que ocorreu aí é muito claro. A base da psicologia ocidental moderna, gostemos ou não, ela é profundamente individualista. Enquanto muitas sociedades asiáticas, como a nepalesa, operam sobre uma lógica fortemente coletivista e relacional. O eu contra o nós. Exato. O conceito ocidental de separar o indivíduo do grupo, pedir para ele fechar os olhos e focar apenas no seu próprio interior, não fazia o menor sentido como mecanismo de cura em uma cultura onde a sua identidade está inseparavelmente atrelada à sua família e à sua comunidade. É quase como pedir para eles nadarem contra a correnteza cultural deles para tentar se curar. Não vai funcionar. Não vai. E o estudo detalha que a intervenção nas escolas do Nepal só começou a ganhar tração de verdade quando a equipe de pesquisa teve a sabedoria de abandonar a cartilha ocidental original. Eles foram lá e integraram conceitos da psicologia tradicional nepalesa. Isso é que é a adaptação de verdade. O que eles usaram no lugar do mindfulness tradicional. Eles adotaram a estrutura cultural do Man e do Dimag. O Man representa o complexo mente-coração, sabe? É visto como centro dos sentimentos e da memória emocional. Ah, o coração e a mente interligados. Sim. Já o Dimag se refere à mente e cérebro, sendo o centro puramente cognitivo. Nossa, essa adaptação vai muito, muito além do vocabulário. Não é só trocar uma palavra por outra. Ela altera toda a mecânica de como o trauma é processado coletivamente por aquele grupo de crianças. Precisamente. Em vez de pedir que a criança isolasse seus pensamentos sozinha num canto, a terapia passou a incorporar narrativas comunitárias, trazendo o Man. E além dessa mudança puramente conceitual, os pesquisadores precisaram adaptar o formato de entrega das sessões também. Tiveram que mudar como a dinâmica funcionava na sala. Sim, eles passaram a separar os grupos de alunos em meninos e meninas, o que para nós aqui pode parecer estranho numa dinâmica de apoio. Mas em muitas culturas, as normas de gênero ditam estritamente como a vulnerabilidade pode ou não ser expressada em público. Ah, entendi. O menino não choraria na frente de uma menina devido à pressão cultural e vice-versa. Exatamente. Um clínico estrangeiro que chega lá de paraquedas e desconhece essas dinâmicas profundas poderia passar meses frustrado tentando entender o silêncio dos alunos em um grupo misto. Ele acharia que a técnica falhou, quando na verdade foi o ambiente que inibiu as crianças. Perfeito. O educador local, por outro lado, ele já possui toda essa gramática cultural internalizada. O professor sabe, de forma instintiva, que a cura simplesmente não acontece se o ambiente desrespeitar os códigos sociais basilares da própria comunidade. Traduzir definitivamente não é adaptar, né? Reconceitualizar é a palavra-chave. Bom, tudo isso estabelece que precisamos de educadores locais, treinados por cerca de 16 horas, supervisionados por clínicos e armados com abordagens que sejam culturalmente fundamentadas. Esse é o pacote completo do sucesso. Mas a pergunta final de qualquer gestor público diante desse material todo seria a seguinte: como é que a gente operacionaliza isso na linha do tempo da vida real? Porque quando ocorre um desastre ambiental, o caos se instala na mesma hora. Não há tempo para ler manuais quando o pátio da sua escola está, sei lá, submerso ou destruído. E os pesquisadores japoneses sabiam dessa urgência logística. É por isso que, para preencher essa lacuna prática, eles desenharam o que chamaram de Modelo de Implementação de Resiliência Comunitária Baseada na Escola. Um nome longo de novo, mas a gente gosta de coisas estruturadas. E como funciona esse modelo? É uma matriz de ação estruturada em 4 fases temporais que são muito bem delimitadas. E a inovação central, a grande sacada da proposta, não está no que fazer depois da tempestade passar, mas sim no que fazer muito antes dela. A fase 1 do modelo é puramente preditiva e preventiva. Ah, então é a velha máxima de instalar os extintores de incêndio e treinar a brigada quando o prédio ainda está sendo construído, né? E não tentar descobrir como o equipamento funciona enquanto o saguão já está todo tomado pela fumaça. Nossa, é uma analogia perfeita. Resume bem a proposta. A fase 1, que é a fase pré-desastre, exige que as secretarias de educação conduzam aqueles mapeamentos culturais que falamos e forneçam aquelas 16 horas de capacitação hoje.
durante o período de normalidade. Eles se preparam na calmaria e quando o evento extremo infelizmente chega, Quando o desastre ambiental inevitavelmente atinge a região, o sistema já entra automaticamente na fase 2. Essa fase cobre as primeiras 4 semanas de resposta imediata. o primeiro mês, que é o mais crítico de todos. Isso, primeiro mês de choque. E nessa etapa crítica, os professores que já estão treinados aplicam um apoio universal ali na sala de aula. Eles restabelecem regras, devolvem a segurança, enquanto, claro, identificam silenciosamente quais alunos demonstram reações de estresse agudo que fogem do que seria o esperado. E a partir desse primeiro mês, imagino que o foco deixe de ser apenas a contenção daquele choque inicial e passe a ser o desenvolvimento da resiliência a médio prazo, né? Exatamente. É o que caracteriza a fase 3. Ela se estende do 1º ao 6º mês após o desastre ambiental. Aqui ocorre o aprimoramento contínuo das habilidades de enfrentamento das crianças. E é o período onde a supervisão técnica daqueles psicólogos atua com uma intensidade muito maior, ajudando os professores a manejar dinâmicas complexas de luta em grupo. 6 meses de muito trabalho emocional. E depois disso? O apoio acaba? Não. Aí entramos na fase 4, que ocorre após os 6 meses e se estende indefinidamente. O foco dela é a sustentabilidade institucional. As técnicas de regulação emocional e os círculos de apoio deixam de ser uma resposta puramente de emergência e se fundem definitivamente ao currículo regular da escola. O cuidado psicológico se torna tão inerente ao ambiente escolar quanto o ensino da matemática ou da história. Fica enraizado na escola. Então, o que tudo isso significa na prática? Observando esse panorama completo que foi apresentado pela Universidade de Tohoku, fica super claro que a proposta deles sugere uma requalificação profunda do próprio espaço escolar. Uma requalificação estrutural. Sim, não se trata mais de apenas usar os prédios das escolas como, abrigos físicos improvisados para distribuir cobertores e refeições quentes durante um evento climático extremo. Trata-se de elevar a escola ao status de infraestrutura primária e permanente de saúde mental de uma comunidade. E olha, é fundamental reconhecermos a relevância monumental que este artigo científico traz. O cenário global é inegável. E as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a violência dos desastres ambientais de forma implacável a cada ano. É a nossa realidade atual, não tem como fugir. Diante desse prognóstico, depender exclusivamente de um modelo clínico importado e focado só no indivíduo não é apenas ineficiente, sabe? É insustentável. Apresentar uma estrutura validada empiricamente, de baixo custo de implementação e com altíssima capacidade de ganho de escala, baseada nos professores que já estão inseridos lá no coração das comunidades, isso oferece uma ferramenta essencial para políticas públicas voltadas à proteção integral das nossas novas gerações. É uma sistematização da esperança por meio do planejamento prévio. E, caminhando aqui para o fim na nossa análise de hoje, há uma reflexão inevitável que surge quando a gente digere os dados desse estudo. Qual seria? Bom, nós passamos todo esse tempo discutindo protocolos de emergência, né? Mas a essência empírica mostra que preparar educadores por apenas 16 horas gera ganhos incríveis de funcionamento adaptativo e de estabilidade emocional que duram anos na vida de uma criança que foi traumatizada. Isso é um fato comprovado pelos dados que vimos. Então, diante disso, o que aconteceria se as secretarias de educação não esperassem pelo próximo grande desastre ambiental para agir? E se esse modelo preventivo de apoio psicológico contínuo, supervisionado e totalmente integrado à sala de aula se tornasse o padrão universal desde a educação infantil, todo dia no país inteiro? Nossa, isso mudaria completamente a forma como as gerações futuras lidam com as próprias emoções e crises. É possível que a resposta estrutural para a crise global de saúde mental e de prevenção do sofrimento infantil já esteja silenciosa e diariamente sentada ali atrás da mesa do professor. Fica o questionamento para o nosso público. Uma reflexão muito poderosa para encerrarmos. Reforçamos mais uma vez que este roteiro foi estruturado a partir de uma síntese automatizada baseada em inteligência artificial.
O nosso foco é sempre tornar a pesquisa científica densa muito mais clara para o público que acompanha o canal. Esperamos ter alcançado esse objetivo hoje. Com certeza. Se este conteúdo trouxe uma nova ótica sobre a interseção entre educação e saúde mental para as comunidades afetadas, convidamos nosso público mais uma vez a se inscrever no canal, curtir o material e compartilhar essa discussão com amigos, colegas de trabalho e familiares. A ciência ganha força de verdade quando é debatida coletivamente. Muito obrigado pela escuta atenta. Obrigada por acompanharem. Até a nossa próxima investigação.